Olá pessoas, tudo bom com vocês? Como vocês estão de quarentena? Tá todo mundo bem? Hoje eu voltei para falar da aula 3, né? Para fazer a terceira aula com vocês sobre as semanas 3 e 4. Hoje a gente tem um tópico muito interessante para trabalhar e até simples, né? Não é uma coisa muito complexa. Eu vou tentar não me alongar muito e fazer o mais rápido possível para que seja fácil para vocês também, ok? Uma das questões que é levantada lá é da evasão rural e das favelas. Como eu não vou pedir isso para vocês, isso foi uma coisa que o meu professor pediu para mim na universidade, esse livro aqui, chamado Planeta Favela, ele vai tratar sobre essa evasão de uma forma muito mais profunda, né? Mas eu peguei aqui só um recorte, só para vocês entenderem o que eu quero passar para vocês. Se a tendência é continuar sem se abater, só teremos favelas sem cidades. Assim, as cidades do futuro, em vez de feitas de vidro e aço, como fora previsto por gerações anteriores de urbanistas, serão construídas em grande parte de tijolo aparente, palha, plástico reciclado, blocos de cimento e restos de madeira. O que ele está querendo dizer é que a favelização, né, o processo de construções de favela, ela está muito associada a uma precarização e uma alocação de recursos. A favela é onde o Estado, né, não atua, de certa forma. Onde ele não supre, ele não dá acesso a saneamento, ele não dá acesso à educação, ele não dá acesso a lazer e cultura, ele simplesmente relega essa parte da cidade e deixa com que as construções elas sejam feitas de forma improvisada e de forma de subsistência, como se fosse uma construção, né, simplesmente para residir, né, para viver, né. Eu trouxe essa imagem, a gente lá tem uma sobre Belo Horizonte, né? Mas eu acho muito interessante pensar aqui também essa imagem que ela é muito comum, que aparece em vários livros didáticos sobre Paraisópolis, certo? Só para vocês terem uma noção, essa separação aqui grotesca, né? Aqui é Paraisópolis. Ih, eu fiz um B, gente, meu Deus. Paraisópolis, né? E aqui nós temos o Morumbi. Olha só, olha a separação entre as duas. E aqui, né, como diz a matéria, a vida média é 10 anos mais curta que no vizinho Morumbi, ou seja, as pessoas de Paraisópolis, em média, vivem 10 anos a menos que Morumbi. Olha só o quão gritante isso é, porque olha para você ter uma ideia, aqui é Morumbi e aqui é Paraisópolis. É tão gritante essa separação, é tão grotesco, é tão estranho pensar como essa separação se dá, porque de um lado você tem Morumbi, um local onde pessoas mais abastadas vivem, e do outro você tem a precarização de construções, você tem falta de acesso, falta de esgoto, falta de educação, por assim dizer. Mas assim, eu estou falando bem a grosso modo, porque a gente também não pode correr o risco de romantizar e uma perspectiva, né, de olhar para a favela como um lugar onde não existam pessoas e sim sobreviventes, né? Você tem nas favelas comunidades com uma grande força de resistência, certo? O que acontece na maior parte das vezes é que essas pessoas que se encontram nas favelas, né, sendo bem genérico como eu estou falando, elas trabalham em setores mais informais e de baixa remuneração. Como o Brasil passou por um processo de desindustrialização e ele começou a priorizar exportações do agronegócio, e uma vez que o agronegócio seja uma forma cada vez mais tanto o
agronegócio, quanto o setor primário, quanto o setor secundário, eles são setores muito automatizáveis, né? A gente está começando a ver a automatização chegar no terciário, né? Quando ligam para você de uma operadora e é um robô falando contigo. Ou seja, você já está tendo essa automatização, mas toda uma gama de população, né? Todo um quantitativo de pessoas que estavam nesse grupo de trabalhadores, agora são lançados diretamente para o setor terciário da economia. Só um exemplo que eu trouxe aqui é atendente de telemarketing. Atendente de telemarketing, eles não estão felizes desse jeito, certo? Eles estão mais para pessoas tristes que trabalham ganhando um pouco e fazendo muito, certo? Imagina, você ligar para um cliente, ele te xingar, você ainda ter que aceitar isso. Tudo bem, senhor, tudo bem. Enfim, a precarização reside nesse sentido. Você tem cada vez mais uma prevalência, pelo menos no contexto do Brasil, do setor terciário, né, o setor de serviços, e uma diminuição da população rural e da mão de obra rural, né, aplicada à agricultura, ao agronegócio e também à indústria, certo? Por isso que eles vão chamar lá do setor terciário hiperinflacionado, eu esqueci a palavra que usa no texto, mas é mais ou menos isso. Ou seja, um monte de gente que estava aqui, agora está aqui. Mas existe um negócio que é chamado oferta e demanda, certo? E esse efeito que é econômico, né, isso tem a ver com a economia, ele não serve simplesmente para objetos. Serve para todo tipo de relação que a gente vai fazer, que a gente tem dentro de uma economia. Por exemplo, se eu tenho uma enorme oferta de trabalho, né, um monte de trabalhador, e uma demanda muito baixa, ou seja, baixa quantidade de empregadores, a tendência é que você tenha uma quantidade de pessoas muito grande procurando emprego, aceitando, de certa forma, qualquer coisa. Eu estou sendo bem genérico só para vocês entenderem. Ou seja, se tem tanta gente e a quantidade, né, pedaço do bolo para o trabalho é muito pequena, a tendência é que esse número de pessoas aqui aceitem cada vez menos para trabalhar cada vez mais. Ou seja, a precarização também acontece nesse sentido. No sentido de que se as vagas para trabalho são cada vez menores, né, e a quantidade de pessoas é cada vez maior desempregado, a condição para trabalhar está cada vez mais complexa. Porque eles vão ter que abrir mão cada vez mais de seguros e de direitos trabalhistas para que eles possam atuar ganhando um salário. Quando não se ganha um salário, aí a gente entra no contexto da mão de obra não contratada, né? Aí a gente pode falar das pessoas que trabalham, por exemplo, pedreiro, servente e Uber, né? São pessoas que não têm um vínculo empregatício com empresas e que trabalham por conta própria, certo? Vendedores ambulantes, vendedores de picolé, todas essas pessoas que você encontra todo santo dia na rua são pessoas que estão sujeitas a não terem seus direitos trabalhistas assegurados, certo? Estão precarizadas, vivendo de subempregos, né, como o texto fala. E aqui é uma coisa muito interessante, porque o texto ele traz essa tirinha, né, falando do mundo moderno, da concorrência acirrada. Por que acontece? A tendência, né, do tempo que a gente está vivendo hoje em dia, e a gente pode atribuir isso ao sistema econômico que a gente vive, né, eu não vou entrar muito nisso, a tendência é cada vez mais uma parcela muito pequena da população, né? Vamos supor que seja assim. Ou seja, ó, aqui nós temos a elite, né? Os caras mais ricos, né? Por assim dizer. Aqui nós temos a classe média, né? Classe média, né?
E aqui nós temos a base, né, da pirâmide, que não é bem uma pirâmide porque o desenho não ficou completo aqui, mas enfim, que são a mão de obra assalariada, né, você tem aqui os pobres, por assim dizer, sendo bem sintético, né? Então você tem no sistema que a gente está vivendo hoje em dia, cada vez mais há a tendência dos ricos deterem cada vez mais. Vamos fazer um gráfico de pizza aqui que é muito simples de entender. Isso aqui é toda a economia do Brasil, toda a economia do país. A tendência, a riqueza do país, né? A tendência é que cada vez mais essa parte mais diminuta, né, a menor parte dessa parcela toda, tenha cada vez mais uma parte maior do bolo total. A classe média, por exemplo, ela vai se inserir pegando a outra parte maior, né, e enquanto os pobres vão ter que subsistir nesse outro espaço, que é nessa outra parte do bolo, que é cada vez menor. Ou seja, essa separação, né, essa divisão, ela cria cada vez mais uma concorrência, certo? Porque pessoas que antes eram de classe média agora estão caindo para essa zona entre pobres e classe média, tanto é que você tem uma divisão, né, classe média alta, classe média média, classe média baixa, aí pobre, porque quem é de classe média não consegue se imaginar sendo pobre, então a classe média média, classe média baixa, entende? E ricos, então é mais ou menos nesse contexto. Quanto mais você tem uma concentração da riqueza na mão de poucos, mais você tem essa concorrência acirrada, porque você tem cada vez mais, como eu já tinha falado na outra, cada vez mais uma oferta muito grande de mão de obra e uma demanda cada vez menor, uma vez que, tanto em todos os setores da economia que a gente está vendo, está tendo automatizações. Então você não precisa mais contratar, porque o robô faz tudo. Certo? Então aqui você pode imaginar que talvez tenha, pela vestimenta, né, você tinha uma pessoa que trabalhava para a própria subsistência, né, que trabalhava no sinal para ganhar um dinheiro para poder sustentar em casa. E aqui agora a gente pode ver que tem uma classe média, talvez advogados, talvez, sei lá, ex-políticos, que estão também fazendo de tudo, se desdobrando para poder viver nessa sociedade que a gente se encontra agora. Lá fala muito da violência e a prevenção dela, né? No texto lá tem uma pergunta, né? Que ele pergunta sobre ações de prevenção. A melhor forma de prevenir a violência é através da educação, mas não só da educação. Porque uma vez que você tenha uma população educada, né? Lógico que você tem que ter esse processo de educação muito cada vez mais evidente, né? Mas cada vez mais crescente. Só que educação sozinha não resume, não dá condições para a gente existir, né? Tanto é que tem uma música do Titãs que fala que a gente não quer só comida, a gente quer a vida e mais alguma coisa que eu esqueci. Mas é basicamente, ou seja, a gente quer também cultura. Né? A gente também quer, além da educação, emprego. Certo? Então o que acontece? As medidas de prevenção da violência, que está ali no texto, o processo de favelas e tudo mais, e que eu novamente levanto, a gente tem que tomar cuidado quando a gente chama todo mundo que vive na favela de violentos, né? Porque o que causa violência na favela é a falta da ação do Estado, né? O Estado menor e o poder paralelo ser grande demais. E o poder paralelo é o tráfico, é as milícias, né? Então, quanto menos o Estado intervém, né, a prefeitura, né, pensando aqui, por exemplo, no contexto de Barbacena, quanto menos a prefeitura olha para essas regiões, né, para a periferia, maior será o poder paralelo, porque será a forma de organização que vai dar conta de suprir as demandas daquela região, daquele local, certo?
Então, ações que poderiam prevenir a violência seria mais cultura, mais emprego, mais educação, certo? Só para vocês terem uma noção, lá fala sobre o setor mais aquecido e tal, para pensar aqui em Barbacena como que está essa disposição, né, da mão de obra e tal. Só para vocês terem uma ideia, qual que é o setor que está mais em Barbacena? Você vê indústria em Barbacena? Tipo você tem a Rivelli, né, que trabalha com cortes de aves, né, de carnes. Não me vem outra aqui à cabeça agora. Para você ver que o setor terciário, né, da indústria está meio que desaquecido aqui em Barbacena. Porém, o setor de serviços, né, olha o tanto de supermercado que a gente tem aqui. É um dos que mais contratam em Barbacena. Você tem pessoas trabalhando em supermercado, atendentes, estoquistas, e você tem também diversas pessoas que, além de estarem trabalhando em mercados, estão trabalhando em lojas, em diversas outras atuações no setor de serviços, né, de prestação de serviços. E se você parar para pensar aqui, ó, olha o tanto de supermercado que existe em Barbacena. É até engraçado porque Barbacena é grande, sim, né, mas é muito mercado. Lógico que a lei da oferta e demanda, né? Quanto maior a quantidade de mercado, mais eles têm que competir entre si, ainda que a gente saiba que não é assim que acontece e, enfim, que não tem preços melhores só porque tem mais mercado, né? Literalmente mais mercados. Mas a gente tem muito mercado em Barbacena, gente. é muito supermercado, Jesus. Então, é isso. Esse é basicamente a semana 2. Aí eu vou entrar na semana 3 já pegando essa ponte que tem que o primeiro que eu trouxe do primeiro tema, certo? Dessa segunda semana, dessa terceira semana, perdão. E aí eles vêm trazendo aqui pra gente o contexto da África, de pensar, né? Lá no texto fala muito sobre a África subsaariana, que a gente pode dividir a África basicamente em África do Norte, né? Certo? E todo esse contingente aqui, subsaariana. Subsaariana. Ai, meu Deus, trava-língua. Enfim, só para vocês se localizarem dentro desse espaço, né? O que é a África subsaariana? É isso aqui, certo? Aqui nós temos a África do Norte, subsaariana. Falando rápido parece que sai certo. Lá no texto de vocês fala muito também sobre a perspectiva do investimento chinês na África. O que impulsionou, né, um crescimento do que a gente falou cá atrás, da classe média, né, com agora mais poder aquisitivo, só que ele não resolveu um dos problemas lá, que era o acesso a saneamento básico, que é um dos maiores vetores de doenças que a gente tem ainda, muito gritante na nossa sociedade, certo? A China, ela investiu 60 bilhões de dólares, né? Ela já está investindo muito dinheiro na África por interesse, né? Ninguém é bobo, né? Você ia dar, você ia investir em alguém assim de graça? Não, você tem interesses chineses nesses países, mas ao mesmo tempo que há esse certo imperialismo, né? Isso aí é uma coisa que vocês vão estudar ainda. Ainda que tenha esse interesse, tem sido uma coisa que tem elevado o padrão de vida dessas pessoas, mas não mudado as estruturas, ou seja, não tem melhorado tecnicamente o saneamento básico, a segurança, o que tem dado mais possibilidade de pessoas ingressarem em trabalhos e terem uma renda cada vez maior, cada vez com uma classe média cada vez maior. Certo? Certo. Aí o texto vai falar sobre o percentual de da população vivendo em favelas, né? E aí eles propõem pra gente fazer um mapa temático. E o mapa temático, ele
consiste, né, em dividir segundo critérios que a gente define antes, né? Ou seja, eu vou definir alguns critérios de como que eu vou dividir, né? E eu vou representar isso de alguma forma em algum esquema nesse mapa. No caso, a gente vai escolher cores, né? Então, eu vou ter que minimizar aqui só para que vocês entendam. E keep. Só para que vocês entendam o que eu quero dizer, porque eu vou precisar trocar de cores. Então, vamos lá. Vamos definir que tudo que esteja em vermelho, né, de 1 a 15% vai ser vermelho. E eu vou escolher aqui verde. Tudo de 15 a 25 vai ser de verde. Então ele pede para a gente olhar a tabela, né? E que a gente identifique. Eu vou fazer só 2 aqui, que é para vocês entendam, certo? Então a gente vai ter... Eu vou escolher outra cor aqui, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Laranja vai ser de 25 a 35, né? E azul vai ser acima de 35%. Essa parte aqui é um pouquinho assim, confusa, né? Mas é fácil de entender à medida que a gente vai fazendo. Eu vou fazer só esses 2 aqui de baixo, que é para vocês entendam o processo e continuem por si. Lá fala para vocês adicionarem a Rosa dos Ventos, é basicamente vocês pegarem e colocar Norte, Sul, Leste, Oeste. Ponto, né? E depois vocês vão colorir os mapas, esse mapa temático, que eu acho que esse aqui é bem parecido com o que tem de vocês, esse aqui eu baixei da internet, e vocês vão separá-los, né, de acordo com esses critérios, certo? Vocês vão escolher cores, eu escolhi essas aqui, e vocês vão separar isso de acordo com os dados da tabela. Como que a gente vai fazer isso? Ou seja, a gente sabe que a gente vai ter essas 4 cores, certo? De 1 a 15% vai ficar relativo, vermelho vai ser basicamente essa cor. De 15 a 25, né? Ou seja, gente, acima de 15, a gente vai ter esse aqui, né? E esse aqui. Acima de 25, a gente vai ter o laranja. Deixa eu pegar o laranja. Acima de 25, a gente vai ter esse aqui. De 25 a 35. Então, a gente vai ter esse aqui e esse aqui. Certo? E acima disso, a gente vai ter este DK. Então, quando eu vou colorir, eu vou pegar e vou, por exemplo, onde que está a África subsaariana? A gente não tinha olhado que estava mais ou menos aqui. Então, eu vou pegar e vou colorir aqui, certo? Eu vou fazer só 2, só para vocês entenderem. Eu vou pegar o maior e o menor. Agora, se eu quero descobrir esse do norte da África, eu vou pegar e vou fazer aqui, ó. Certo? Então, segundo essa tabela e segundo os critérios que a gente vai definir, né, que a gente vai separar por cores, a gente consegue entender que no norte da África você tem uma população de 1 a 15% que vive em favela, né, e na África subsaariana esse número sobe para 56%. Ou seja, a gente só está pegando esses dados e dando cores para eles, né? Basicamente é isso. E a gente vai estar jogando aqui. Quando a gente faz isso, a gente tem que colocar legenda. A legenda vai ficar aqui embaixo com as respectivas cores e números. Então aqui eu vou ter que ter uma cor e eu vou ter que colocar o dado 1% a 15%. Certo? E assim sucessivamente, né? Aí eu vou pegar o de 15 a 25, o verdinho aqui, 15 a 25, eu vou ter a legenda, vou ter a Rosa dos Ventos e eu vou ter o mapa temático completo com todas as informações. Eu poderia fazer aqui, só que eu não vou fazer porque isso é para vocês pesquisarem e entenderem o processo. Certo? Basicamente é isso e boa sorte, continuem resistindo aí à quarentena e que vocês fiquem bem e eu volto em breve.